Olá, um forte abraço a todos, o meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e pela frente vamos ter a resolução do Exame Nacional de Matemática B, trata-se da segunda fase do ano de 2023. Apelo desde já a que façam a subscrição do canal, podem também pôr um like neste vídeo e vamos então dar início à resolução. Questão 1 é de programação linear. Uma empresa decidiu produzir dois tipos de concentrado de frutas, ambos feitos à base de maçã, pera e romã. Cada quilograma de concentrado do tipo 1 é vendido a 2,5€, contém 0,45 kg de maçã, 0,40 kg de pera e 0,15 kg de romã. E temos também ali o concentrado do tipo 2, que é vendido a 3€, contém 0,40 kg de maçã, 0,25 kg de pera e 0,35 kg de romã. A empresa dispõe diariamente de 218,50 kg de maçã, de 168,15 kg de pera e de 140 kg de romã. A empresa tem garantida a venda de toda a produção diária dos dois tipos de concentrado. Quantos quilogramas de concentrado tipo 1 e quantos quilogramas de concentrado tipo 2 devem ser produzidos diariamente pela empresa para que o valor das vendas do total dos dois concentrados seja máximo? Na sua resposta, designe por X o número de quilogramas de concentrado do tipo 1 e por Y o número de quilogramas de concentrado do tipo 2 a produzir diariamente pela empresa e apresente a função objetivo, as restrições do problema, uma representação gráfica referente ao sistema de restrições, o valor de x e o valor de y correspondentes à solução do problema. Vamos lá, então, ver as nossas restrições. Já agora, isto é o x, o número de quilogramas do concentrado tipo 1 vendido, e y é do tipo 2. As restrições mais óbvias são logo estas: x maior ou igual que 0 e y maior ou igual que 0. Ou seja, não faz sentido falar em quantidades negativas de concentrado tipo 1 ou do tipo 2. Agora vamos nos concentrar nas maçãs. Relativamente à maçã, temos o seguinte: 0,45 kg de maçã são consumidos no concentrado do tipo 1, logo 0,45x, e relativamente ao concentrado do tipo 2, 0,40 kg de maçã por cada quilograma. Então, isto que eu tenho aqui é a quantidade total em quilogramas de maçã consumidos, que não pode exceder os 218,50. Resolvendo em ordem a y, vou já pôr aqui na forma de y igual a mx mais b. Basta dividir tudo por 0,40 e vamos ficar com o seguinte. Vamos ter aqui então a ordenada na origem. Temos a nossa primeira restrição e já temos então aqui a equação pronta para depois meter na máquina. Agora vamos fazer o mesmo relativamente à pera e relativamente à romã. Vamos então à pera, tudo igual, aqui x, y, a quantidade em quilogramas do concentrado tipo 1 e do tipo 2 vendidos. Consumidos no concentrado do tipo 1, vamos ter 0,40 kg de pera, isto por cada quilograma, logo 0,40x,
aqui 0,25 no concentrado do tipo 2, por isso vamos ter que multiplicar por y. E, mais uma vez, temos aqui uma quantidade limite que não podemos ceder, 168,15, é tudo aquilo que temos. Agora é só trabalhar aqui a nossa equação. Agora, finalmente, dividir tudo por 0,25. E está pronto. Vamos passar então a arrumar. Vamos a isso. Aqui o número de quilogramas de concentrado tipo 1 vendido. Aqui do tipo 2. Vamos a romã. Por cada quilograma de concentrado consomem-se 0,15 kg de romã. Sendo x o número de quilogramas de concentrado, então temos de multiplicar isso pelo 0,15. Aqui 0,35. Que vamos multiplicar por y, que é o número de quilogramas de concentrado do tipo 2 vendidos. Neste momento temos a quantidade em quilogramas de romã consumidas. E temos aqui um limite de 140 kg de romã. É tudo aquilo que temos em estoque. Agora é só resolver em ordem Y. Pode ficar assim, em fração. E está feito. É a última restrição. Passo seguinte, função objetivo. Está aqui um resumo de tudo. Maçã, pera, romã e estas duas restrições que se tem de juntar àquelas. No que respeita ao lucro em função de x e de y, então por cada quilograma do tipo 1 temos 2,5 € e do y são 3 €. Está feito. Para quem gosta de usar o método das retas paralelas, que eu desconfio que é absolutamente ninguém, vamos também resolver isto em ordem a x. Aqui temos. Passo seguinte, agarrar nestas restrições todas e pôr isto tudo na máquina de calcular. Vamos continuar então. Vamos aqui aos gráficos. Nós temos aquela série de inequações correspondentes a cada uma das restrições do nosso problema. Aqui vamos ter de usar equações. Primeiro então, não nos vamos preocupar já com a janela. Vamos introduzir a segunda.
aquelas duas restrições, x maior ou igual que 0 e y maior ou igual que 0, eu não vou pôr. Vou resolver aqui simplesmente na janela. A maior ordenada na origem que tenho é de 672,6. Vou pôr então aqui até 800, se calhar. E já estou a ver que vou ter de aumentar e muito aqui o valor do x por 500. E creio que sim, já se está a ver aqui a nossa região admissível. Nossa região admissível é este polígono daqui, aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, tem de estar simultaneamente abaixo da preta, da azul e da vermelha. Por isso vou precisar desta interseção. Vou aqui, se calhar, ao traçar, que é mais fácil. Estou na azul, tenho de estar na preta, carreguei na seta para baixo. Agora o 0 e carregar outra vez para ele marcar ali aquele ponto. Vou precisar também ali da interseção da vermelha com o eixo do X, por isso vou ver aqui em 0. Ter de selecioná-lo. Cá está. Agora tenho ali duas interseções para ver. A interseção da azul com a preta. E da vermelha com a azul. Então, tenho aqui todos os pontos necessários do polígono. Agora é calcular a função objetivo em cada um destes pontos e ver, então, qual desses valores é que maximiza o nosso lucro. Aqui temos toda a informação que saiu da máquina de calcular. Lembrar que as restrições ao nosso problema eram todas inequações e nós tínhamos de estar simultaneamente abaixo da linha preta, da linha azul, da linha vermelha, isto para x e y positivos. E com isto conseguimos então definir a nossa região admissível, que é limitada pelo polígono que eu vou passar a assinalar. Só unir estas interseções todas. E cá temos então a nossa região. Vamos agora relembrar a nossa função objetivo. E o resto do exercício passa por calcular qual o valor do nosso lucro, ou seja, qual é o valor da função objetivo, para cada um daqueles pontos que definem o nosso polígono. Começar pelos mais fáceis. Zero 400, este aqui. E temos 1.200 euros. Agora aqui. É só multiplicar aqui esta abscissa por 2,50. E ficamos com um lucro de 1.050
euros. Vou agora fazer este. Este multiplica por 2,50, este multiplica por 3. €1.455. E por fim, este aqui corresponde àquele ponto. €1.406. Então, temos aqui o nosso lucro máximo, sendo que o lucro máximo será para 210 kg de concentrado 1 e 310 kg de concentrado 2. Vamos continuar com o método das retas paralelas. O que é que nós fizemos há pouco? Pegámos na função objetivo e resolvemos em ordem a y. Na parcela referente à ordenada na origem ficamos com L sobre 3. E nós queremos maximizar esse valor, desde que o nosso x e o nosso y estejam dentro da região admissível, ou seja, dentro do nosso polígono. Então vamos ter uma família de retas e depois vamos fazer variar a ordenada na origem até maximizar esse valor. Vou começar por pôr uma ordenada na origem de 200, por exemplo. Só afastar aqui esta etiqueta e vamos fazer variar ali aquela ordenada na origem. Eu, se pegasse neste momento na função, está ali aquelas duas setinhas, quer dizer que ia mexer no declive, e quando aparece este símbolo, então podemos fazer a translação. E o máximo de ordenada na origem que vocês conseguem ter, estando dentro do nosso polígono, é o valor ali referente àquele ponto e que, pegando até naquilo que foi feito há pouco, é um lucro de 1.455, ou seja, dividindo por 3 seria este o valor. Então, é aquele ponto que faz maximizar o nosso lucro. Aqui temos o resumo da aplicação do método das retas paralelas. Nós tínhamos uma equação que era dada por menos 5/6 de x mais lucro sobre 3. Ou seja, temos uma família de retas que têm todas o mesmo declive e nós queremos maximizar a ordenada na origem, mas tendo em conta valores de x e de y que estejam dentro do nosso polígono que define a região admissível. E isso vai acontecer aqui para este ponto, ou seja, os 210 kg de concentrado do tipo 1 e 310 kg do concentrado tipo 2 e, já agora, o lucro é obtido multiplicando aquele valor por 3, 1.455 euros.
2. O número de dias por semana em que se tem de regar o jardim depende essencialmente das condições meteorológicas. Nos meses de verão, o Sr. Ferreira tem de regar o jardim com muita frequência. Seja x a variável aleatória, número de dias numa semana de verão em que o Sr. Ferreira rega o jardim, com x pertencente àquele conjunto entre 0 e 7. Admita que a probabilidade de x ser 1 é de 0,01, tudo isto até a probabilidade de x ser igual a 7. Considera só o caso uma semana de verão. Qual é a probabilidade, de acordo com a variável aleatória x, de o Sr. Ferreira não regar o jardim nessa semana? Justifique a sua resposta. Por exemplo, probabilidade de x igual a 3 é a probabilidade de ele regar 3 dias naquela semana. Então, aquilo que nos estão a pedir é simplesmente a probabilidade do x ser 0. Ou seja, naquela semana de verão, ele regar o jardim 0 vezes. Agora, reparem. Pegando nesta informação que temos aqui, desde a probabilidade do x ser 1 até x ser 7, a única coisa que fica de fora daquele conjunto é a probabilidade do x ser 0. Ou seja, todas as situações estão contempladas neste jardim. Regar 0 vezes até regar todos os dias, ou seja, 7. Então, a soma de todas estas probabilidades, inclusive a probabilidade de x ser 0, tem de ser 1. Logo, mais probabilidade de x igual a 1, por aí fora, até à probabilidade do x ser 7, tem de ser 1, e agora é só resolver em ordem a p de x igual a 0. Há de ser 1 menos a soma de todas aquelas. Acontece que, se somarmos aquilo tudo, ficamos com uma probabilidade de 1. Ou seja, nada ficou de fora e a probabilidade dele não regar o jardim é 0. Probabilidade de o Sr. Ferreira não regar o jardim é o mesmo que dizer probabilidade do Sr. Ferreira regar 0 dias numa semana. Daí a variável aleatória ser 0. A variável x pode assumir qualquer um destes 8 valores. Logo, a soma de todas estas probabilidades, juntando-se aqui a que falta, probabilidade do x ser 0, terá de ser 1. É um acontecimento certo. Uma destas 8 coisas terá de acontecer. Pegando por aí, chegou-se a uma probabilidade nula. Ou seja, a probabilidade dele não regar o jardim é 0. 3. O neto do Sr. Ferreira está a treinar a escrita das letras maiúsculas. Para o ajudar nessa aprendizagem, o Sr. Ferreira desenhou, numa folha, círculos iguais e tangentes dispostos como a figura 1 sugere. A atividade que o neto do Sr. Ferreira deve executar é a seguinte. Começar por escrever a letra A nos 2 círculos sombreados na figura 1. De seguida, escrever a letra B em todos os círculos tangentes a algum dos 2 círculos assinalados com a letra A, como se assinala na figura 2. E assim sucessivamente, seguindo o alfabeto, assinalando para cada letra todos os círculos tangentes a pelo menos um círculo que esteja assinalado com a letra anterior. Determine quantos círculos serão assinalados com a 15ª letra do alfabeto. Eu só vou pôr, antes de mais, aqui um exemplo daquilo que será a letra C. Vamos assinalar todos os círculos daqueles que estão a branco de momento, que sejam tangentes, neste caso, ao B. Então, aqui, aqui, assim. Então, vamos chamar o diano à sucessão
que nos dá o número de letras assinaladas, em que o de 1 será 2 letras, corresponde à letra A. O 2, 4 letras, que corresponde à B. E o 3, 6 letras, corresponde à letra C. Reparem que cada termo da sucessão corresponde ao anterior mais 2. Temos então uma progressão aritmética em que o de 1 é 2 e a sua razão também é 2. Vou pôr aqui o termo geral de uma progressão aritmética. E vou pôr a sua versão mais abrangente, em que o nosso ponto de partida pode ser o de um ou outro qualquer. E agora vou pôr a versão em que o nosso ponto de partida é o de 1. Pensando agora no nosso caso em concreto, o de n será igual a o de 1, que é 2, mais 2 vezes n menos 1, porque 2 também é a razão. Ou seja, 2 mais 2n menos 2, que é igual a 2n. Queremos saber quantos círculos serão assinalados com a 15ª letra. Então, vamos calcular o de 15, que há de ser 2 vezes 15, que é igual a 30. Ou seja, 30 círculos. E está feito. 3.2. Num certo momento da execução da atividade, o Sr. Ferreira verificou que o neto já tinha assinalado um total de 72 círculos. Qual foi a letra escrita no 72º círculo? Justifique a sua resposta. E de notar que este 72 é o total de círculos assinalado. E é por isso que eu já tenho aqui a fórmula que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão, neste caso aritmética. Vou ter de fazer essa prova novamente, que já tinha sido feita na 3.1. Se o de n for a sucessão que nos dá o número de círculos assinalados para cada letra, nós temos um u de 1 que é igual a 2 para a letra A, um u de 2 que é igual a 4 para a letra B e um u de 3 que seria igual a 6 para a letra C, que teria de ficar aqui. Cada termo obtém-se a partir do anterior, somando 2. Logo temos uma progressão aritmética em que o de 1 é igual a 2 e a razão é também 2. Termo geral de uma progressão aritmética, o de n é igual a o de 1 mais r vezes n menos 1. Pensando no nosso caso, 2 mais 2 vezes n menos 1, que é 2n. Vamos então ao exercício em concreto. 72 de ser igual a o de 1, que é 2,
mais o de n, que é 2n, que é o número de círculos que se assinalou para uma determinada letra, sobre 2, vezes n. E ali é o mesmo que ter 1 mais n a multiplicar por n. Setenta e dois é igual, e agora vamos fazer aqui a distributiva, n mais n ao quadrado, é uma equação completa de segundo grau, vou só organizar isto melhor. Fórmula resolvente. Menos b, que é 1. B ao quadrado, que é 1, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 72. Tudo isto dividido por 2a, que é 2. Menos 1, mais ou menos, raiz de 289 sobre 2, que vai dar n igual a menos 9 ou n igual a 8. Menos 9 é negativo, não vai entrar nestas contas. Logo, resposta final, n igual a 8. Qual é a letra? E, F, é a letra H. Só quero que reparem no seguinte. O n deu 8, corresponde à letra H. O de 8 é 2 vezes 8, 16. Quer dizer que se assinalaram 16 Hs. Por isso, mesmo que o valor obtido aqui não fosse necessariamente um número natural, pese embora que tivesse de ser positivo, era só uma questão de depois arredondar por excesso. Porque se eu fizer o mesmo exercício pensando aqui no 71º círculo, continua a ser um H. E se vocês fizerem tudo isto, não vos vai dar um n igual a 8. Vai dar menor que isso. 4. Admita que a altura de uma árvore H em metros, T anos após ter sido plantada, é dada por aquela expressão que ali temos em baixo com T maior ou igual que 0. 4.1. Determine quantos centímetros cresceu a árvore durante o primeiro ano após ter sido plantada. Apresente o resultado arredondando às unidades. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Então, para sabermos o crescimento da árvore, temos que saber a altura da árvore no momento em que foi plantada, em que o tempo é 0, e temos de saber a altura da árvore após um ano, ou seja, para t igual a 1. Vamos começar por aqui. Calcular H de 0. Mais 19,26 vezes é levantada 0,58 vezes 0 é 0. E já agora é levantada 0 é 1. E temos aqui o valor de 0,642 metros.
t igual a 1, h de 1, mais 19,26 é levantado a menos 0,58 vezes 1, não vale a pena pôr, e temos 1,103 metros. Em alternativa, podemos sempre calcular a altura inicial da árvore e a altura da árvore ao fim de um ano, a fim de fazermos os nossos cálculos. Vamos aqui aos gráficos. Por aqui a expressão que nos dá a altura da árvore em função do tempo. Menos 0,58 x. O tempo tem que ser maior que 0. Também não faz sentido a altura negativa da árvore. E agora podemos ver facilmente a altura aos 0 anos. Vamos aqui ao menu, traçar, traçado do gráfico. Vamos carregar no 0, no Enter duas vezes para ele criar ali aquele ponto. E agora carregamos no 1 e novamente duas vezes no Enter a fim de ele criar ali aquele ponto. Escape para sairmos ali daquela seleção. Só aqui arrumar melhor isto. E também temos que ter em atenção os arredondamentos. Eles falam em manter pelo menos duas casas decimais, vou pôr 3. É só pousarem ali a mãozinha e carregar na tecla menos, está pronto. Seja por um método ou pelo outro, h de 0 é igual a 0,642 metros, h de 1,103 metros. Se quisermos saber o crescimento, vamos ter de fazer h de 1 menos h de 0. O que vai dar, em metros, 0,461. Nós precisamos de pôr o arredondamento às unidades e em centímetros. Logo, 46 centímetros e está feito. 4.2. Quanto tempo decorreu entre o instante em que a árvore foi plantada e o instante em que ultrapassou os 7 metros de altura, de acordo com o modelo apresentado? Apresente o valor em anos e meses com o número de meses arredondando às unidades. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Então, nós queremos saber quando é que h de t ultrapassa 7 metros. H de t é dado por aquela expressão. E agora notem que este denominador é todo ele maior que 0. Logo, pode ir ali para aquele lado sem comprometer a nossa inequação. Mas temos de ter esta garantia.
13 maior. Aqui temos que fazer distributiva. 7 vezes 1, 7. E aqui 7 vezes 19,26. O que dá 134,82. Ninguém se lembraria de fazer isto à mão. Nós também vamos fazer na máquina, mas também é importante saber como se faz. 13 menos 7 é 6. Vamos dividir tudo por 134,82. Seis a dividir por 134,82 e mantendo o mínimo de 3 casas decimais. Nossa incógnita está ali no expoente, vamos ter de aplicar logaritmo natural de ambos os lados. Aqui não vai acontecer grande coisa. Aqui o logaritmo natural cancela com o E e ficamos com menos 0,58t. E agora temos que t ficará maior do que LN de 0,0445 sobre menos 0,58. Aqui, duas coisas. Reparem que o t está do lado do menor, mas como vamos dividir por um número negativo, aquele sinal vai trocar. E agora também vocês podem pensar que vos está a dar um valor negativo de tempo, mas não. O logaritmo de 0,0445, sendo 0,0445 um valor menor que 1, vai dar também ele negativo. Por fim, temos t maior do que 5,366 anos. Agora, vamos fazer o mesmo na máquina e depois fazer o tal arredondamento a anos e meses. Para fazermos esta pergunta na máquina, é só seguir a partir daquilo que já temos da questão anterior. Vou apagar aqui estes dois pontos, que já não precisamos deles. Nós queremos igualar esta função a 7, por isso vou pôr aqui 10. Criar uma nova função, f de x igual a 7. E agora é só uma questão de vermos as interseções. A interseção, aliás. Menu, analisar gráfico, interseção, limite inferior, superior e vamos por aqui também 3 casas decimais. Só pousar aqui o cursor e carregar na tecla menos, está pronto. Vou só copiar e está feito. Independentemente do método que seja usado, ficamos com um tempo superior a 5,366 anos para que a árvore ultrapasse os 7 metros.
Então teremos 5 anos. Agora, a questão dos meses é pegar ali naquela parte decimal, multiplicar por 12 e arredondar às unidades. Número de meses arredondando às unidades. E ficamos com 4 meses. Logo, resposta final: 5 anos e 4 meses, o tempo necessário para que a árvore ultrapasse os 7 metros. 4.3. É possível esta árvore atingir 13,5 metros de altura de acordo com o modelo apresentado? Justifica-se a resposta. Vamos dar aqui várias opções. Uma delas era mais trabalhosa. Era ver se esta equação é possível. Reparem que este denominador nunca se anula, logo ele pode viajar ali para o outro lado. Aqui teremos de fazer aqui a distributiva. Treze vírgula cinco vezes 1 é 13,5 e eu vou já passá-lo para este lado. E aqui teremos de fazer a multiplicação. E agora estamos metidos aqui num problema, porque o lado esquerdo da nossa equação é negativo e o lado direito da nossa equação é positivo, logo estamos perante uma impossibilidade. Continuando ainda com a máquina e, mais uma vez, aproveitando aquilo que já temos, vou eliminar este ponto que não precisamos e F2 vamos passar a pôr aqui 13,5, porque aquilo que nos pedem é se a altura da árvore poderá atingir os 13 metros e meio. Não estamos a ver aqui nada de jeito, se calhar vou pôr aqui até 15. Isto é a típica curva logística que faz aqui este S, mas vamos ter de aumentar mais aqui o tempo. E para vermos se alguma vez ela vai atingir aquele valor, então vamos exagerar mesmo e por aqui 100. E reparem, nunca a nossa árvore vai atingir aquela altura. O limite dela é 13, até posso pôr aqui uma função com o 13. É aquele valor que serve de assíntota à nossa função. Isto quer dizer que ela se vai aproximar gradualmente dos 13 metros, nunca atingindo aquele valor. Se não atinge os 13, muito menos atinge os 13,5. Olhando para a representação gráfica da função h, verificamos facilmente que se trata de uma impossibilidade. Isto porque ela tem uma assíntota horizontal para y igual a 13 e 13,5 fica acima disso. Ou então, bastava ter algum conhecimento daquilo que é a função logística, que é uma função crescente e apresenta uma assíntota
horizontal ao gráfico, que é a reta de equação y igual a 13. Como é que ela é obtida? Limite quando o t tende para mais infinito de ht, e elevado a menos infinito é 0, o que anula aquela parte toda e ficamos simplesmente com 13 sobre 1. Se você acrescente, se apresenta uma assímeta horizontal, então quer dizer que não passa dali para cima. 13,5 é superior a 13, logo é uma impossibilidade. Então é possível? Não, não é possível. 5. O gráfico da figura 3 foi construído a partir de dados do Instituto Nacional de Estatística e diz respeito à produção total acumulada de batata de sequeiro em Portugal continental de 2017 a 2021, desde o início de 2017. Para 2022, que seria o ano seguinte, o INE previa uma redução de 15% da produção anual de batata de sequeiro relativamente à produção anual em 2021, em Portugal continental. Determine o valor da produção anual de batata de sequeiro previsto pelo INE para 2022 em Portugal continental. Apresente o valor pedido em milhares de toneladas, arredondando às unidades de milhar. E o mais importante deste gráfico é o seguinte. Trata-se da produção total acumulada. Isto vai fazer a diferença, porque para nós sabermos a produção em 2022, temos antes de saber qual foi a produção em 2021. E como se trata de uma acumulada, vamos ter que fazer a diferença entre 2021 e 2020, isto dos valores acumulados. Isto era o total em 2021. Se tirarmos o total em 2020, temos a produção em 2021. E nós vamos ter uma quebra neste valor. Então, se vamos ter uma quebra de 15%, quer dizer que vamos ter 85% deste valor. E como é que se calcula 85% de qualquer coisa? Multiplicamos por 0,85. Isto 0,85 na perspectiva de 1 menos 0,15. Se fosse um aumento de 15%, nós multiplicaríamos por 1,15. Fazendo as contas, 9.005 toneladas, mas eles querem em milhares de toneladas com arredondamento às unidades, logo 9.000 toneladas. 6. Na quinta do Sr. Ferreira existe um depósito de água para rega. Considere que, para se encher o depósito, que estava inicialmente vazio, se usou uma torneira com caudal constante. Seja f a função que dá a altura em metros da água no depósito t horas, desde o instante em que se começou a encher o depósito até o instante em que ficou cheio durante 6 horas. Quando o depósito está cheio, a altura da água coincide com a altura do depósito. Na figura 4 está representado em referencial ortogonal e monométrico o gráfico da função f. Em que instante a taxa de variação instantânea da função f tem maior valor, em t igual a 0,5 ou t igual a 5,5. Justifique a sua resposta. O valor da taxa de variação instantânea é igual ao declive da reta tangente ao gráfico nesse ponto. Então, vamos imaginar que temos aqui para t igual a 0,5 e aqui para t igual a 5,5.
Isto não está de toda a escala, mas é só para ter uma ideia. E, sem sombra de dúvidas, o declive da reta verde é superior ao declive da reta vermelha. Resposta correta: 5,5 horas, pois o declive da reta tangente ao gráfico de f, é o nome da função, no ponto de abscissa 5,5 é superior ao declive da reta tangente ao gráfico de f em 0,5. A taxa de variação instantânea tem a ver com a rapidez com que uma função cresce e esse valor é claramente superior na parte final. Ou seja, ela cresce cada vez mais rápido à medida que se avança no tempo. 6.2. Na figura 5 estão representados esquemas das formas de dois depósitos da posição em que são enchidos. Lembrar, o caudal é constante. Justifique que nenhum desses depósitos pode ser o existente na quinta do Sr. Ferreira, apresentando uma razão para cada um dos depósitos. F dá a altura do depósito em função do tempo. E reparem, o depósito A abre para fora. Logo, com caudal constante, aquilo que seria verificar é que a altura da água no depósito ia aumentando cada vez mais devagar. Então, vou pôr aqui essa justificação. Ou seja, se o depósito fosse desta forma, a altura de água no depósito iria crescer cada vez mais lentamente. E o cão concorda. E já com o depósito B, aquilo que se deveria verificar era aumento constante da altura de água no depósito. Bem, aquilo que se verifica na função f é que ela cresce cada vez mais rapidamente, ou seja, quer dizer que a altura de água no depósito cresce cada vez mais rápido. Isso é impossível no depósito A, porque ele abre para fora logo. O crescimento da altura da água seria cada vez mais lento e, por outro lado, no B, a altura da água no depósito iria crescer de forma constante, o que não se verifica.
7. Um biome decorado com motivos geométricos existente na casa da Quinta do Sr. Ferreira tem desenhadas circunferências no seu painel central, como se ilustra na figura 6. Aqui. Na figura 7 representa-se uma parte do painel central do biombo que tem 4 dessas circunferências. No esquema da figura 7, que não está à escala, estão representados um quadrado ABCD, 4 circunferências geometricamente iguais e de raio igual a 10, tangentes entre si e tangentes aos lados do quadrado, as duas diagonais do quadrado e, por fim, duas regiões sombreadas na parte central do quadrado. 7. Determine a área total das regiões sombreadas na zona central do quadrado, representado na figura 7. Apresenta o resultado em centímetros quadrados, arredondando às unidades. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Neste tipo de exercícios tem tudo a ver com a forma como nós vamos dividir esta figura numa figura mais simples a fim de determinar ali a área daquela zona sombreada. E eu optei pelo seguinte. Uni o centro de todas aquelas circunferências formando um quadrado, que é este quadrado que eu tenho aqui ao lado. Agora, se bem se lembra, o raio das circunferências era 10. E quantas circunferências é que eu tenho aqui? Tenho 4 quartos, ou seja, tenho uma circunferência. Então, vamos começar para já pelo quadrado. Este quadrado é de 20 por 20. (400 centímetros quadrados). Agora, área de uma circunferência, que na verdade são 4 quartos de circunferência, e cada uma delas tem uma área de π vezes raio ao quadrado, e aqui o raio é 10. Então, a área da circunferência, que é esta roxa, formada por estas 4 partes, é de 314,16 centímetros quadrados. Então, ficamos agora com esta região aqui do meio, quando subtrairmos uma coisa à outra. E quando se subtrai uma coisa à outra, ficamos então com esta figura, sendo que a área cinzenta é metade dessa figura. Então, por fim, a área sombreada há de ser a diferença destas duas agora aqui, 2 casas decimais neste cálculo intermédio, dividir por 2. Então, a área do quadrado, ao retirarmos aquelas 4 partes de circunferência, ficamos com esta região aqui do meio, sendo que a área cinzenta é metade disso. O arredondamento final é às unidades. 43 centímetros quadrados. 7,2, numa circunferência geometricamente igual às da figura 7, fixou-se um referencial ortogonal e monométrico OXY, como se representa na figura 8. No referencial, a unidade é o centímetro. Nesta figura, o ponto P, centro da circunferência, tem coordenadas 30, 40. O ponto Q pertence à circunferência e à reta OP. Determina as coordenadas do ponto Q. Tenho de desenhar aqui alguma coisa.
aqui é o ponto O, ponto P, ponto Q, e agora vou chamar este de R e este de S. Aqui vou chamar X, aqui vou chamar Y. O que é que sabemos? Bem, as coordenadas de P, 30 e 40. Então, este bocadinho é 30, este bocadinho é 40, e a única coisa que é preciso do enunciado anterior é os raios das circunferências são todos iguais a 10. E, sendo este x e este y, as coordenadas do ponto Q são x, y. E o que é mais importante aqui? O triângulo OPS e o triângulo OQR são semelhantes. Eu vou usar isso para determinar o x e o y. Mas para já eu preciso da distância de O a P, que posso tirar pelo teorema de Pitágoras. (30 ao quadrado) mais 40 ao quadrado dá a distância de OP ao quadrado. Distância de OP ser raiz quadrada de 2500, que é igual a 50. Acabar de preencher aqui. Vamos à semelhança de triângulos e para já vamos a x, ou seja, vamos comparar hipotenusas com este cateto que está no horizontal. Pensando no triângulo mais pequeno, OPS, então temos 50 sobre 30. Esta é a razão entre estes dois lados, que terá de ser igual a 60, que é a hipotenusa do triângulo maior, OQR, e x, que é o cateto correspondente a OS. Então, ficamos com x igual a 36. Aqui vou fazer a mesma coisa. Mas vamos comparar hipotenusa com o cateto que está na vertical, que para o triângulo pequeno é o PS, 40, e para o maior é Y. Logo, Q tem coordenadas 36, 48. 8. Os esquemas 1 e 2 da figura 9 mostram o modelo de uma das primeiras bicicletas com as rodas assentes num solo plano e horizontal. Com a bicicleta imobilizada foram assinalados os pontos A e B, sendo A o ponto da roda traseira e B o ponto da roda dianteira que estão em contacto com o solo e à distância de 90 cm um do outro, como se sugere no esquema 1. Posteriormente, a bicicleta foi posta em movimento durante 10 segundos. Sabe-se que andou em linha reta a uma velocidade constante, que as duas rodas se mantiveram no mesmo plano vertical e que nenhuma das rodas derrapou, nem patinou, nem rodou para trás. No esquema 2, ilustra-se uma das posições dos pontos A e B durante esse movimento.
Considerando que a espessura dos pneus é desprezável, admita que t segundos após a bicicleta ter sido posta em movimento, as distâncias ao Sol em centímetros dos pontos A e B são dadas respectivamente por... O argumento da função cosseno está em radianos. 8.1 mostra que o raio da roda traseira mede 20 cm. Se pegarmos aqui na função A, que nos dá a distância ao Sol do ponto A, se virmos o máximo dessa função e o mínimo dessa função, que será obviamente zero, ou seja, o momento em que o ponto A está em contacto com o solo, então metade disso será o raio. Vamos começar por ver na máquina de calcular e depois também iremos fazer isto à mão. Vamos lá então, abrir aqui os gráficos, introduzir a nossa função. πx sobre 16. Começar por pôr aqui de 0 a 10 o x. Aqui posso deixar estar. Menos 5 se calhar. E aqui vamos ter de aumentar. Eu vou fazer aqui uma espécie de batota porque eu sei exatamente quanto é que tenho de pôr. Vamos por 50. E agora vamos à procura do máximo e do mínimo. Menu, analisar gráfico. Vou começar pelo mínimo. Superior, vou passar cá para cima. E agora vamos fazer o mesmo com o máximo. E cá está, a nossa função está compreendida entre 0 e 40. Cá está, máximo da função 40, que será o diâmetro, e o mínimo, que será, obviamente, 0. Então, o raio há de ser metade de 40, ou seja, 20 centímetros. Agora, como é que se faria isto à mão? Como é que se vê o contradomínio de uma função trigonométrica? Pegamos o cosseno, ou seja, a parte da função que diz respeito ao cosseno, e, independentemente daquilo que aqui está dentro, o cosseno estará sempre entre 1 e menos 1. Agora é só uma questão de tentar reescrever o que aqui está. Vamos ter de começar por multiplicar por menos 20. Passamos a ter aqui 20. Atenção que estamos a multiplicar por um número negativo. Isso obriga-nos a trocar aqui o sinal. E agora falta-nos somar 20. Mais 20, 40. Aqui já temos a versão definitiva de AT. E menos 20 mais 20, 0. Logo, aqui o máximo e aqui o mínimo. Para ficar bom, só me falta fazer aqui uma coisa. Isto porque esqueci-me de pôr os equivalentes. E já agora isto não era preciso. Então, é assim que se vê o contradomínio de uma função trigonométrica. Pegamos nesta parte que diz respeito ao cosseno e ao seno e depois fazemos aqui uma série de operações no sentido de tentar escrever exatamente da forma que aqui está. Temos aqui o máximo, temos aqui o mínimo, mais uma vez metade disso será o raio. 8.2 determina a distância entre os pontos A e B
8 segundos após a bicicleta ter sido posta em movimento. Vou aproveitar, obviamente, aquilo que já tinha da questão anterior. Vou começar por apagar aqui estes pontos que já não são relevantes e introduzir a nova função que diz respeito à outra roda da bicicleta. Πx sobre 2. Está aqui uma confusão enorme. Se calhar vou por aqui 200. Parece-me bem. E agora é só uma questão de ver o que é que se passa 8 segundos após o início do movimento. Menu, traçar, traçado do gráfico. Estou na azul, vou carregar no 8 e 2 vezes no Enter, para ele criar ali aquele ponto. Escape, ele tira aquela seleção. Vou por aqui, agora vou fazer o mesmo. Podia por aqui traçar tudo, só que depois ele não cria os pontos. Por isso tenho que fazer uma de cada vez. Carregar a seta para cima, para ele mudar de função. Carregar no 8, 2 vezes no Enter. Escape e está feito. Agora é só copiar e continuar o exercício. Bem, temos aqui saído da máquina de calcular a distância do ponto A e do ponto B ao solo. Isto para cada uma das rodas. Fizemos da máquina, podemos ter feito à mão. Era só fazer o A de 8. π vezes 8 sobre 16, o que dá 20 centímetros. E lá, aliás, o B de 8. Ora, 8 dividido por 2 é 4, ficamos com π vezes 4. Sendo 4, π é 1, 62,5 menos 62,5 é 0. Isto é a fotografia quando se iniciou o movimento, em que o ponto A e o ponto B estão em contacto com o Sol. E temos de ver agora onde é que ele está. Bem, o ponto B continua no mesmo sítio. E o ponto A está a 20 cm do chão. Ora, 20 é metade. Eu não sei se ele está deste lado ou daquele. Mas temos de ter atenção que as rodas giram neste sentido quando a bicicleta está a andar para a frente. E eu olho aqui para o ponto no gráfico azul, que diz respeito à roda de trás, e depois dos 8 segundos, a distância vai ainda aumentar, a distância ao solo. Logo, terá de ser isto aqui. Agora vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Em que temos aqui o ponto A. Temos aqui o ponto B. Aqui 20. E aqui temos 90. E aquele bocadinho do centro da circunferência até aqui é também ele 20. Ou seja, é aquele bocadinho de distância que ainda falta ali. Logo com isso, podemos saber a tal distância do ponto A ao ponto B. Pelo teorema de Pitágoras, esta distância de ser igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 110 ao quadrado. Respeitando os arredondamentos, 112 centímetros quadrados.